Perguntar porque foi dito aqui numa entrevista e eu É, pergunto mesmo, ele me citou, não foi? né? César citou É, aqui e você até comentou lá depois, lá você. Então eu vou falar porque o pessoal depois me dizer, Rick gosta de treta, mas foi César que falou aqui. Então é. vou falar. Teve treta lá entre vocês dois, né? Você e o César, na época que vocês trabalharam juntos. Olha, eu acho muito delicado quando a gente fala da índole, ou de caráter, ou da forma de trabalhar de alguém. Por quê? Porque existe o Diego, que minha família conhece, existe o Diego, que os fãs convivem, e existe o Diego, que quem trabalha comigo conhece. Então, o César que eu convivi foi o César no ambiente de trabalho. Independente de como ele lhe trata, de como ele trata os fãs, de como ele trata as pessoas que ele está em casa, de como ele trata os amigos dele, eu vou falar da minha experiência. E a única coisa que eu sempre falo, eu não me estendo nesse assunto, isso eu falo, deixo muito claro para todo mundo, que enquanto eu tiver escolha na minha vida, enquanto eu tiver a oportunidade de escolher onde eu quero trabalhar, o que eu quero deixar de fazer, se eu puder escolher não trabalhar com o César, é minha escolha não trabalhar com ele mais. Isso eu falo em qualquer lugar, é uma escolha minha. Porque se eu chegar e abrir aqui tudo o que acontece, tudo, muitas pessoas não entendem por quê? Porque não tem essa imagem dele, porque não convive, não Sim. trabalha. Então, Até assim, quem. porque César também ele é muito meu amigo. Aham, Mas assim, exatamente, né? Ele é muito exatamente. meu amigo. É uma pessoa Ele que é, a gente liga, a gente conversa. com Mas certeza. realmente assim, eu nunca trabalhei com ele e Aham, não tive essa experiência, porque não é que é exato. como você disse, as pessoas não são, é como você disse, em casa, a família com os amigos é uma coisa, mas às vezes Aham. o ambiente de trabalho Sim, sim, causa essa situação. exatamente. Então, assim, a experiência que eu tive com ele, antes de trabalharmos juntos, ele era um cara que me ligava, que pedia ajuda nas composições para mandar, não sei para que, Diego, tu tá com contato pessoal do Sorriso Maroto, consegue para mim e tal? Eu conheço um cara que desenrola, vou te mandar. A gente tinha esse tipo de conversa. Quando eu ia nos shows alemão, era um cara que me recebia muito bem, é, dava muita força, dava muito incentivo também, porque até então eu era um desconhecido, eu era um cara inexperiente, eu era um fã, eu era o de beira de palco, eu era fã de beira de palco. Eu sou fã, era fã da Alemão, de estar realmente na frente do palco, de Batista me ver, já me conhecer tudo, me chamar para subir, para fazer uma participação. Eu era esse tipo de fã. E a gente tinha esse tipo de relação. Só que quando passou a trabalhar juntos, é diferente, porque você convive, você conhece realmente a pessoa, entendeu? Os comportamentos, o que é feito, o que não é feito, as coisas que são ditas. Então, assim, falava algumas coisas que inflamavam ainda mais a relação, o dia a dia. Tipo, ele citou, quando ele me citou o nome, ele usou que ciúmes. Ele disse que a gente não se entendeu porque eu tive Foi, ciúmes por da entrada dele. ciúmes. Pronto, ele Foi. falou isso. Aí, porque quando ele entrou na banda, o gerente disse que a Forrozão das Antigas, assim que ele entrou, fez 35 shows no São João, um negócio assim que ele falou. E eu fico olhando aquilo, Rick, quando eu entrei na Forrozão, um desconhecido, porque eu não tinha nome no meio do forró. Meu primeiro, eu com um mês de banda, eu entrei em maio, já embalando no São João, a Forrozão fez 38 shows. E eu nunca cheguei em entrevista nenhuma e disse, olhe, quando eu entrei na Forrozão, meu primeiro São João foi 38 shows depois da minha entrada. Não foi. É o nome da banda. A banda, o nome dela é muito forte. E eu digo isso. E às vezes essa verdade poderia ser o que também gerava é, esse, esse afastamento. Entendeu? Porque a gente fala só uma parte, mas a gente tem que entender qual a nossa parcela de existir essas faíscas, esse afastamento de um do outro. Então, assim, eu sempre disse, eu falava pro dono, cara, o nome da tua banda é muito forte. Você pode botar quem for aqui, pode botar o cantor que for. Eu poderia muito bem me querer me valorizar e tudo. Não, pode botar o cantor que for, ela vai rodar do mesmo jeito. Ela vai tocar do mesmo jeito. Ela vai agradar do mesmo jeito. Claro, quando pega uma frente que dá liga, Sim. que dá sintonia, é melhor, o negócio flui muito mais. Entendeu? Quando não dá certo, realmente não dá certo. Mas o nome já é muito forte. Aí, não, porque tem história. E falava isso, porque as pessoas só queriam entrevistar o César. Ele mesmo falava isso. Então isso inflamava todo o ambiente. Porque não era assim que Causava acontecia. um incômodo nos É, outros, né? exato. Tipo, Porque não é isso que acontecia.
tinha os fãs dele, tinha os meus fãs, tinha os fãs da Laiane, tinha os fãs da Flávia. Teve shows que ninguém procurava ele, procurava a mim. Tinha shows que ninguém procurava a mim, procurava a Flávia. Então a gente não pode generalizar que é porque depois que entrou era assim. No meu segundo São João foram mesma quantidade, 35 a quase 40 shows. No terceiro já foi menos, já foi 28, 29. Então assim, eu vou dizer que era eu? Não, a gente rala muito para conseguir. E quando vem, tá entrando, quando ele foi entrar, um dos Ao Josimar. E beijo, Josimar. É, abraço, meu amigo. Aí, quando ele foi entrar, até o gerente chegou para mim e disse assim: rapaz, é diferente, né? Trabalhar com uma pessoa que marcou a nossa infância, que tem história, que fez história na Alemão, você como um fã da Alemão. Eu sou muito sincero, muito sincero. Não desmereço o trabalho dele de jeito nenhum. É um grande cantor, é um dos melhores em termos vocal. O Ale colocou aqui, mas de certa forma, quando ele entrou, a mídia virou-se toda para ele por conta do nome da história da Limão. Então, aí é esse ponto que eu quero falar. Fez história. Aí eu falo assim, como é a questão da história, né? Porque eu sou um fã do Alemão, como muita gente, sou fã do Alemão, de verdade. Quando a gente fala em vozes masculinas no Alemão, a gente tem que falar com toda sinceridade. A gente vai lembrar de quem? Eu, Batista. particularmente, lembro de Batista e de Edson Lima, É. né? Mas foram 10 anos no Alemão. Massa, é a história dele, 10 anos de Limão, né? O que ele agregou em 10 anos não vai se apagar. O que ele fez ou não fez em 10 anos não vai se apagar. Mas, assim, não que alguém fosse chegar e empurrar a mim goela abaixo que tinha uma história no Alemão que isso ia mudar a forrozão. Não mudou. Tanto é que talvez tenha sido isso, ele deve ter chegado com uma certa expectativa de, lá tem 3 cantores novinhos, né? Ou para, sei lá, não tem experiência, alguma coisa do tipo, e eu tenho um nome, porque eu passei em uma banda grande, e vai ser o cara. Não sei se ele pensava assim. Eu estou supondo, não Foi sei. dito isso para ele. Pode ser. Porque donos de banda, tem donos e donos de É, banda, né? pode ser. E quando chegou, Rick, olha, eu não tenho história perto desses caras aí no forno, não tenho minha história, enfim. História todo mundo tem. A partir do dia que a gente nasce, cada um tem sua história, independente de onde Claro. passou, né? Mas eu acho que ele viu que não era bem assim, porque quer queira, quer não, quase 5 anos você cria uma imagem forte numa banda. Independente de se tá chegando um cara de banda que já veio de banda grande ou não, cria um vínculo. E não é do dia para a noite que o público vai todo se voltar para ele, que vai todo abraçar, porque não foi assim. E não estou dizendo que é só com ele, poderia ser com qualquer outro. Qualquer Porque outro. à frente, quando era eu, Laiane e Flávia, realmente, tipo, a gente se amarrou assim ao público, a gente abraçou e foi abraçado de um jeito que já tinha um vínculo. Então, quem estava chegando ia trabalhar também para conquistar esse vínculo dele. Entendeu? Talvez não foi na velocidade ou da forma que pensou. Tanto é que, acho que depois que eu saí, não deu o quê? Não deu nem um ano depois, ele também saiu. Então, será que deu tão certo assim? Mas também não deu errado. Foi bom o suficiente, né? Eu tenho essa consciência. Então, não sou um cara que vai chegar aqui, vai sair queimando em tudo que é lugar, tal. A gente não funcionou trabalhando juntos, entendeu? Por conta das coisas, de situações que eram criadas que não eram verdades, que depois via que não acontecia aquilo, entendeu? Mas se precipitava em falar, se precipitava em agir, em fazer. Então, isso afasta. Então, a minha posição hoje em relação a ele é essa. Enquanto eu tiver escolha, e acho muito difícil um dia trabalhar junto, porque, primeiro, que eu não penso mais ser funcionário de banda para ninguém. Sim. Já é uma decisão minha. Então, acho praticamente impossível, eu não posso dizer nunca, mas acontecer de um dia a gente se encontrar em alguma outra empresa para trabalhar juntos. Primeiro, porque minha escolha é não querer trabalhar junto com ele, e outra, porque eu não quero mais ser funcionário de banda. E, independente do nome, tinha um sonho grande, assim, porque todo mundo sabia da minha paixão por Limão e tudo, mas a vida da gente vai tomando rumos, assim, de um jeito que tem coisas que não cabem mais. E hoje não cabe mais eu estar como funcionário em banda para os Perfeito. outros, entendeu? Hoje, só para concluir essa história, sem querer inflamar. Uhum. Hoje, tanto. Tem quantos anos que você saiu, Diego? Da Forrozão?
Eu acho que vai para um pouco mais de 2. É, por aí. Hoje você não vê que, você não acha que muita coisa era implantada até pela direção da banda, porque tem banda que acontece muito isso. Não, eu vi que você comentou, até me respondeu, né? Quando ele me citou, eu respondi isso, você comentou sobre isso. Eu acho que era não plantado, mas a omissão. A omissão de resolver. A omissão inflamava. Porque se fosse cortado na raiz, não chegaria a esse ponto. Porque, tipo, eu e César, nós não somos inimigos, mas nós não somos amigos. Nós não somos mais próximos, E né? não Não deram somos, certo trabalhando junto, né? não, de forma alguma. Nós não somos inimigos porque eu não vejo ele atrapalhar a minha carreira e eu também não movo uma palha para atrapalhar a carreira de ninguém. Se isso acontecesse, aí eu acho que seria denominado como inimigos, porque está tentando atrapalhar a vida do outro. Mas isso não acontece. Ele vive a vida dele, eu vivo a minha. Mas eu acho que teve, na verdade, omissão. Plantar não. E é por isso que eu falo. É difícil falar porque quem convive, quem trabalhou sabe. Tem histórias parecidas de outras empresas, mas não sou eu que Tem. vou falar. Não sou eu que vou falar. Né? Tem situações, quem conviveu, quem trabalhou com ele sabe. Quando ele foi anunciado, o telefone tocava, rapaz, aconteceu assim, 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 assim. Assim, 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 assim. E não, eu não ia atrás, entendeu? Então, assim, se é rotineiro, se acontecer em outras situações, paciência. Foi coincidência? Não sei. É o jeito dele? Não sei. Mas a minha experiência não foi legal. Entendeu? Isso não desabona ele como cantor, não desabona ele como pai, como esposo, como qualquer coisa que seja. Eu estou falando apenas do cara que eu convivi por acho que um ano ali no ambiente de trabalho. E não foi nem um pouco legal. Nem um pouco legal. Você chegou a gravar o DVD que foi gravado no interior, não foi? Foi participar do O, DVD? o de Marechal, gravei. Marechal. Pronto. Começou um pouco por ali, a questão de repertório. Isso foi o que mais me marcou. Ali, pronto, ali para mim foi, não foi a gota d'água, mas foi ali que eu disse, ó, não está mais me cabendo aqui. No sentido assim, eu não quero, eu gosto de trabalhar em paz. Eu não gosto de trabalhar com cabeça pesada, com ambiente pesado. Desde que eu entrei na Forrozão, poucas pessoas sabem dessa história. E quando eu entrei, eu disse, olha, um dia que eu for fazer um trabalho, eu tenho um sonho. E meus sonhos eram muito pequenos. De cantar aquela música do Cristiano Araújo, Você Mudou. Eu imaginava no piano, fazer uma coisa bem bonita. Te falei, mas você não me ouviu. E o dono também achava a música linda e tal. E tudo disse, massa, massa, beleza e tudo. Então tava tudo certo, ela tinha entrado no repertório do DVD e tudo. Só que o... ele também queria cantar ela. E foi agindo, foi agindo, foi agindo, foi agindo, foi agindo, até que tirou a música de mim. Essa música já estava no repertório ou Já entrou para esse estava. DVD? Entrou para o DVD. Por escolha minha, indicação minha, e eu que falei para botar a música no DVD. Ou seja, uma música que eu escolhi, uma música que eu pedi. E acho que assim, viu tanto que eu tava com uma gana muito grande de cantar a música. E eu não sei, é como você falou, se foi trocada, se foi passado, teve uma autorização, né? Como você fala, foi plantado, não é plantado, é omissão, é aceitar, é instigar essa concorrência, é instigar essa rivalidade. Então, me deixou muito triste. Isso foi um momento, assim, realmente, que não tem nem porquê. Passou já, então eu digo, Claro. deixou triste, porque eu idealizava um momento com isso, porque a música tem uma questão especial para mim, por ser fã também do Cristiano, por ser uma música muito simbólica, assim, para mim realmente seria uma coisa muito importante. E eu acho que não ia comprometer em nada eu fazer ela, não ia comprometer no DVD, não ia comprometer para ele, na carreira dele, e para ninguém. Era apenas uma música, entendeu? Então, assim, se já era para me inflamar ainda mais ou para ver alguma reação minha, beleza. Aceitei de boa e tudo. Eu sou daquela pessoa que faço de tudo uma limonada. Tem só um limão, vou lá e faço uma limonada. Aí foi aí que eu falei, quer saber? Se eu tiver uma, duas, três músicas aqui, eu vou fazer o que eu tenho que fazer com uma música. E foi dito e feito. A música Cheia de Manias estava para mim,
Resolvi fazer a dança, inventei a coreografia, a história do chapéu, de jogar o chapéu na música, e virou a música do DVD. Quando chegava no show, se eu não levasse o chapéu, o público cobrava. O produtor musical, quando falava, Diego, tá precisando agitar a galera. Traz o chapéu, traz a rosa. Coisas que antes riam, porque, nossa, que brega fazer isso. Então, quando era para trazer o público para frente, Diego, traz a rosa. Diego, vamos fazer o lance do chapéu. Então, todo show era um chapéu que era presenteado para o público naquela Você jogava dancinha. pro É, público. e na dancinha de Cheio de Manias, que eu fiz no DVD e ficou marcado. Então, assim, quando é para ser, não importa, vai ser com atirei o pau no gato, É verdade, é né? verdade. Pesava a mão nisso aqui, naquilo, Pesava a e mão. hoje você também encontrou a medida certa. Tanto é que está uma entrevista totalmente agradável, deixa o entrevistado à vontade. Tá de parabéns e Deus ilumine também aí sua carreira, viu? Valeu, meu irmão. Tamo junto e quando precisar também estou sempre por aqui. Gente, obrigado Tudo por certo. tudo. Semana que vem nós estamos aí com Banda Líbanos, beleza? Beijo grande, como eu sempre digo, brilha a prosperidade. Tchau!